em termos pela criação dos Estados-nação, né? E por uma perspectiva do exercício centralizado do poder político nesses Estados-nação. O Estado passa a centralizar o poder político. E a primeira forma de discurso crítico que surge foi o discurso dos direitos, né? A primeira vez que se fala num direito internacional na modernidade, como no plano teórico, foi numa crítica que foi feita às colonizações, à ideologia das colonizações. Clérigos que falavam português, clérigos portugueses e alguns espanhóis, passam a tecer crítica à ideologia das colonizações que então aconteciam. Nós estamos falando do fim do século XV, século XVI, né? E qual a crítica que eles faziam à ideologia das colonizações? O Papa e os reis não têm o direito de impor pela violência a fé católica. Era a justificativa que eles usavam para ocupar os novos territórios recém-descobertos, aqui América do Sul, Brasil, etc., né? No século XV, chegava a escravidão à Europa. E eles falavam, não, a escravidão é algo inadmissível para filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, todos portamos uma certa dignidade. Isso era chamada Escola Ibérica da Paz, uma escola que propunha os direitos humanos e fundamentais como base para uma paz entre as nações. Veja, isso nós estamos falando de algo antiquíssimo. Antiquíssimo. Ou seja, uma escola que fazia crítica à violência fundacional dos novos estados no Novo Mundo. A violência fundacional que qualquer estado implica. Isso já naquela época. O problema de Israel, ele surge por querer se aplicar uma violência fundacional própria das colonizações do século XV, século XVI agora. O que nós temos é uma violência fundacional de um estado colonizador. Israel está muito longe de ser, mas muito longe, de ser uma democracia mínima, né? 5 milhões de palestinos que lá habitam não têm direito a voto, não é uma democracia universal. Não é um Estado laico, é um Estado judeu, hoje governado pelo extremismo de direita desse Estado judeu. Os poucos traços de democracia que Israel tinha estão sendo liquidados agora, inclusive independência do judiciário, né? Agora, eu pessoalmente vejo com muita simpatia o movimento progressista judeu que ainda existe em Israel, né? É um movimento de gente que quer a paz, que deseja encontrar algum tipo de equilíbrio e que, inclusive, tende a reconhecer o Estado palestino. Da mesma forma que eu também vejo com muita simpatia o Fatah e aquele ambiente dos políticos, a autoridade palestina e o ambiente dos palestinos, que tende a querer também paz em relação, nessa relação com Israel. Agora, a realidade é que essas forças, mais, eu diria, laicas, progressistas e democráticas, não estão do poder de nenhum dos lados. Você tem o poder, hoje, na faixa de Gaza e em parte da Cisjordânia, na mão do Hamas e do fundamentalismo islâmico, o radicalismo islâmico de um lado, e o extremismo islâmico de um lado, e do outro lado o extremismo de direita judeu em Israel. Isso é óbvio que um lado alimenta o outro, essa que é a realidade. Um lado alimenta o outro. Um lado justifica a sua existência na existência do outro. Perfeito, perfeito. Né? Então, ou seja, esse problema que nós já tínhamos, que é um problema da humanidade, aí, de ter a violência fundacional de um Estado numa região delicada que nem aquela, que é um problema do mundo, não adianta achar que é só um problema daquela região, né? É um problema sério. Então, isso já era um problema, isso está muito radicalizado com essa situação política na região, nos dois ambientes, né? Agora, o que houve agora foi uma reação do Hamas a atitudes provocadoras de Israel, né? Que eram dos últimos tempos. Não dá para negar isso. Quer dizer, não é que o Hamas saiu lá que nem louco, atacando gente, não é isso. Mas, por outro lado, o Hamas usou métodos que nós não podemos aceitar. Porque nós temos como base da ideia de paz o respeito aos direitos humanos. Sequestro, morte de civis, essas coisas não são aceitáveis de nenhum dos lados. A resposta que Israel está dando também é inaceitável, né? Nós sabemos, a faixa de Gaza é o maior campo de concentração do mundo. Isso quem fala não sou eu, é a Anistia Internacional, são o Human Rights Watch, são as grandes organizações de direitos humanos que há tempos falam isso.
né? O nível de concentração populacional na faixa de Gaza é algo impressionante. 2 milhões de pessoas numa área geográfica muito menor que o plano piloto de Brasília, né? E são ruas estreitas. Então, o único modo de guerrear ali é através do combate mais sangrento, com tropa, ou bomba, que mata civil e tudo, que é o que estão fazendo agora e vão fazer, né? Ou seja, nós vamos presenciar, a impressão que me dá, eu sou meio pessimista, né, Kiko? Eu espero que não aconteça o que eu vou falar, hein? Espero. Mas a minha impressão, a minha intuição é que nós vamos ver um massacre ali, né? E nós não podemos, temos que tentar evitar que aconteça, fazer um discurso no mundo inteiro pela paz, para que Israel não reaja como um Estado terrorista, e na esperança de que mude a conjuntura e de que o Fatah e a autoridade palestina assumam o comando do lado palestino e de que os progressistas judeus, aí, israelenses, assumam o comando do lado de Israel e se encontre um mecanismo de paz que, para mim, é a fundação de 2 estados laicos com toda a população dos seus territórios participando do processo democrático, né? Não é o que nós temos hoje. Nenhum lado nem do outro. Não é o que nós temos hoje.